Você sabe o que significa STEM? STEAM, robótica, espaço maker, coding, design thinking, soft skills e sala de aula invertida? Abordagens muito utilizadas nas escolas de ensino fundamental, médio e superior nos Estados Unidos e Canadá. E como tudo isso pode auxiliar a sua filha ou filho a ser criativo e desenvolver habilidades para solucionar problemas? Como estas ferramentas serão úteis no futuro profissional das nossas crianças e adolescentes? Neste papo com o professor André Mil, do Mundo 4D, vamos entender esses conceitos e descobrir novas propostas para a educação. Multipodcast, o podcast da Multi-Intercâmbio. Oi, André, tudo bom? Olá, tudo bem? Como é que você está, Daniela? Tudo bem. Primeira coisa, eu quero te agradecer muito por participar aqui do podcast da Multi-Intercâmbio. É um prazer tê-lo aqui. E também o Mundo 4D, que eu estava com muita vontade de conversar sobre isso. E te agradeço bastante por ter tido esse tempo de bater um papo com a gente sobre essa abordagem nova na educação, né? Imagina, eu adoro falar sobre isso daí, meu dia inteiro é só falando desse tipo de coisa. Estou na minha zona de conforto. Eu adoro falar sobre educação, então a gente está, né? A gente vai estar. Você perguntou, a gente vai gravar quanto tempo de podcast? Se a gente se animar aqui, fica a madrugada, hein? Falando do que a gente gosta, né, André? Exatamente. Fala um pouquinho para mim. Primeiro, a teu respeito, eu sei que você é formado pela Poli, né? Então, eu sou engenheiro mecatrônico, né? Mecatrônico é aquele engenheiro que mistura um pouco da mecânica com automação, com eletrônica, né? Então, tem muito a ver com robótica, tem muito a ver com linhas industriais automatizadas, né? Na Poli, você tem os dois tipos de engenharia, tem a mecatrônica e tem uma que chama controle e automação, que em muitas universidades é a mesma coisa, mas na Poli é um pouco separado. O pessoal da mecatrônica tem uma pegada um pouco mais de construção, de mecânica mesmo, e o pessoal do controle e automação de eletrônica. Então, eu me formei na Poli em 2009, faz tempo já. E aí eu segui uma carreira corporativa, como padrão de quem se forma em engenharia lá. Mas aquele fantasminha do engenheiro ou de quem gosta de destruir, construir, desmontar, sempre ficou me apavorando no meu tempo em empresas, né? E aí, quando eu terminei, eu fiz um MBA em 2000 e terminei em 2017 na Universidade de Navarra, na Espanha. E quando eu terminei esse MBA, achei que era hora de dar um novo passo na carreira, começar um negócio próprio que tivesse a ver com engenharia, com a minha formação, né? Com a mão na massa, e também que desse um pouco mais de propósito, né, no meu dia, que é um dilema aí que quem não é millennial não vai saber, mas quem é millennial sabe muito bem que essa questão do propósito às vezes interrompe a carreira ou faz você mudar de rota, é um dilema que todo mundo acaba vivendo. Esse pessoal que nasceu em década de 80 e comecinho da década de 90, é uma piada, né, que todo mundo faz com esse pessoal que não consegue ficar no mesmo lugar por muito tempo. Sim. Não é como, eu acho que talvez a época da minha mãe, que o sonho era entrar no Banco do Brasil ou na IBM e ficar eternamente lá, né? Ficar 20 anos, 30 anos aposentar, entendeu? Hoje é difícil você ver a pessoa que fica muito mais do que 5 anos. Eu tenho colegas que estão há 10 anos na mesma empresa, mas são casos raros, né? O mercado mesmo não é assim mais. Eu acho até que hoje a gente não deve ter mais aquela pergunta batidona do RH, né? Como você se vê daqui a 5 anos, né? Porque a gente não está mais planejando 5 anos. Daqui a 5 anos eu quero estar vivo. É que naquela época, né? 5 anos você se via praticamente só seguindo uma linha de galgando a profissão, mas dentro do mesmo, né? Do mesmo ambiente.
aquela ideia de carreira mesmo, né? Um passo de cada vez. O que eu gosto de ouvir quando alguém fala isso é que daqui a 5 anos estou fazendo um MBA na Espanha, que nem você, um MBA fora, estou estudando fora, estou viajando o mundo. Isso é o que a gente gosta aqui na Multi Intercâmbio. Estou indo abrir a cabeça, porque eu acho que essa experiência também ajuda, né? Você a ver outros formatos. Mas eu ia te perguntar uma coisa. Eu tenho, do meu avô, eu tenho essa coisa meio do como chama aquele que inventava as coisas na história nos quadrinhos? Professor Pardal. Professor Pardal. E Esse eu também adoro montar, desmontar. A gente vai falar um pouquinho das caixinhas da Liga, que é muito legal. E que é justamente, acho que um pouquinho da ideia, né, de quando você começou. Você quis aí abrir o teu negócio e foi para essa parte de inovação. Como é que fui para a parte de inovação. Maravilhosa. A parte do Maker é o que veio, que acabou vindo mais para o final, assim, por causa da pandemia. Mas no começo, o que aconteceu, né? Eu e a minha esposa, que também é engenheira mecatrônica da Poli, a gente se conheceu lá, inclusive, que é raro, né? Porque raro, eu ia falar isso, nossa! Da turma dela, de 60, só tinham 4 meninas, né? Exato. Então, era bem difícil encontrar menina. Hoje em dia acho que está começando a mudar um pouco isso, tem bem mais, assim, eu acompanho ainda bastante o pessoal lá, mas, enfim, aí a gente estava nesse momento de transição e a gente começou um projeto voluntário numa escola estadual aqui em São Paulo, aos sábados, né, dentro do programa Escola da Família, que a gente ia ensinar. A ideia era ensinar robótica e programação para os alunos que iam nesse programa Escola da Família aos sábados. Então, a gente tinha uma turminha lá de 10 alunos, mais ou menos de 7 a 10 anos, e a gente usava alguns robôs educacionais que a gente trouxe dos Estados Unidos, né? Um robôzinho chamado Sphero, que é uma bolinha que você consegue programar e ela anda, pula, então você consegue ensinar a linguagem de programação de um jeito simplificado usando esse robozinho. A gente começou com aulas de coding, né, no mundo real. Então, a ideia era misturar o digital, a programação, com o mundo real. Inclusive, uma das ideias para o 4D é justamente isso. Vamos trabalhar no 3D, no mundo real, mas com um pé no mundo digital, né, no mundo mais de inovação, de tecnologia. Então, a gente começou com esse projeto voluntário em 2017. E aí, a molecada gostou, o pessoal fez sucesso na escola lá. A gente resolveu empacotar e oferecer isso para algumas escolas particulares, né? E isso foi antes porque você estava falando de que época? Antes de pandemia, né? Você começou. Isso foi em 2017. Então, o projeto voluntário foi 2017, e aí a gente começou comercialmente algumas escolas em 2018. Né? Então, em 2 escolas gostaram do projeto e a gente começou a trabalhar no período extracurricular em 2 escolas aqui em São Paulo, né? Na verdade, uma no período integral e uma no período extracurricular, com uma disciplina no lugar do que era a tradicional robótica, né? Então, essas escolas normalmente estavam acostumadas mais com Lego, né? Quando você fala robótica, na escola, normalmente o pessoal já faz uma associação direta com Lego. Hoje, mais possivelmente, talvez alguém fale de Arduino, essas coisas um pouquinho mais modernas, mas sempre era, ainda mais nessa faixa etária dos pequenos, era sempre relacionada com o Lego. E quando a gente chegou com essa ideia de ter o robô educacional, de trabalhar programação de um jeito mais simplificado, atraiu um pouco, adorou. E aí a gente começou. Então, em 2018, a gente começou a trabalhar. E aí, quando a gente entrou nessas escolas, a gente precisou ampliar também as faixas etárias para baixo e para cima, porque a gente não podia escolher trabalhar só com o pessoal de 7 a 10 anos, a gente tinha que trabalhar com de 2 também, e tinha muita demanda para educação infantil. Então, o que a gente começou a incorporar? A gente começou a sair um pouco desse chapéu da robótica, né? Até para não ficar toda semana uma aula com um robô, para não também exagerar no tema e não deixar as crianças cansadas, a gente começou a incorporar outros temas, e aí que a gente foi se encaixando mais no STEAM, né? Que é uma versão do STEM com um pé um pouco mais na criatividade. Vocês colocaram uma letra a mais, né? Que é Arts, né? Então, não foi bem a gente, é um conceito que já existe. A gente se apropriou dele. Ah, né? ok. Então, vamos só explicar para quem não conhece ainda, porque robótica é uma palavra que o pessoal já tem mais familiaridade, né, André?
O que você, quando você fala em robótica para a escola, o que você... o que Então, a inclui o robótica... que faz parte? Porque quando a gente fala robótica, parece que a gente só está pensando em robô mesmo, é isso? O que faz parte da Então, robótica? hoje em dia não tem... Na verdade, hoje em dia, essa palavra está gasta, porque ninguém mais sabe exatamente o que é. Porque tem gente que relaciona com Lego, tem gente que relaciona com o que é, na minha visão, o Maker, tem gente que relaciona com Arduino, com automação, que é muito peso muito mais de programação, né? Então, Certo. assim, a palavra robótica acabou sendo gasta, porque todo mundo usava a mesma palavra para falar de várias coisas Várias diferentes. coisas. Uhum. E, no meu ver, a robótica tem a ver com a questão da automação. Então, pode estar um pouco mais próxima, talvez, do Arduino, sim, mas, assim, tem que ter uma questão de você ter um objeto que seja automático, né? Você pode programar ou simplesmente não programar, ou com algum tipo de controle, você liga, ele se mexe, faz algum movimento, ou você tem algum tipo de acionamento. Dá para fazer isso com sucatas? Dá para fazer isso com Lego? Dá. Mas, assim, o grosso do que você está fazendo quando está mexendo com sucata e com Lego não é exatamente isso. Então, quando você coloca tudo nesse chapéu de robótica, você não está Perde um passando, pouco. teoricamente, a mensagem integral do que você está fazendo. Sim. Então, o que a gente começou a usar é justamente esse acrônimo, né? Até tem gente que diz que é um movimento, né? O STEM é um movimento. Então, a gente começou a fazer parte desse movimento, que é Então, um pouco mais amplo. Sim, porque ele engloba o S do Science, né? Uhum. O T de Technology, É isso. depois o E é Engineer, né? De engenharia, e o M de Math, né? Matemática, né? É isso e daí aí. Então, o A de Arts. Então, para quebrar um pouco, né? Então, é ciências, tecnologia, o que a gente falou? Ciências, tecnologia, engenharia, artes e matemática. Esse é o bem isso conceito. aí. Joia. Esse é o STEAM, né? Que é o que eu tenho. O STEM é mais famoso que o STEAM, mas o STEAM... E aí tem várias... Agora tem umas novas versões do STEAM, com STEAM S, que aí tem a ver com daqui a pouco vai virar responsabilidade aquela sigla social. imensa que ninguém... O pessoal já está começando a pôr várias outras várias letras. outras. Mas, por enquanto, eu estou no STEAM mesmo. Sim. Porque a ideia do STEM em si é você poder trabalhar mesclando os temas. Então, você mescla a parte de engenharia com a parte de tecnologia para aprender ciências, para aprender matemática, aspectos mais vinculados à grade curricular das crianças. Né? Então, você trabalha por projetos, né, com uma visão mais transversal, né, das matérias, e com isso você consegue pensar fora da caixa, você consegue gerar mais engajamento, você consegue realmente trabalhar metodologias ativas, né? Você fazer sala de aula invertida, ou qualquer metodologia ativa que você queira trabalhar, facilita quando você trabalha com projetos. Né? E aí o A ajuda você não deixar uma ideia tão bitolada, né? Porque quando você fala ciência, tecnologia, engenharia e matemática, você está pensando, nossa, aquele pessoal que adora número, que faz cálculos diferenciais e tal. E aí, quando você inclui a parte do artes, você dá uma quebrada nisso, porque você trabalha aí, você incentiva que nesse projeto você trabalhe também criatividade, você trabalhe personalização, você dê um pouco mais ainda de autonomia para a criança deixar o projeto com a cara dela. Uhum. Né? Então, a ideia... Você sabe que é tão... Desculpa, você sabe que é tão valorizado que nos Estados Unidos, por exemplo, pessoas se formando nessas áreas, ela tem um potencial muito maior de permanecer trabalhando, né? Então, é uma área... não é uma área, né? Há várias áreas e uma coisa que eu falo muito para minha filha, tem 9 anos, você sabe, né? Ela faz o maker, né? O da caixinha... Você chama Ela está fazendo com a gente a Liga Maker, né? Que é o clube de projetos. Isso. E ela começou também o coding. O coding, né, que ela adora. E ainda você falou para mim, ela é a única menina da turma, depois ela vai se enturmar. Não, ela tira de letra sendo a única menina. Eu acho uma pena, espero que tenha mais meninas nesse... Pois é, e essa turma que a gente abriu com o pessoal que veio da Liga realmente foi assim, né? Mas normalmente, assim, a nossa taxa pelo fato da gente trabalhar um pouco mais com essa questão da criatividade, da personalização, dar essa quebrada no tech, né? A gente tem aí uma taxa de 40% de meninas, normalmente, tanto nas escolas quanto na Liga. Na própria Liga tem muita menina que participa. No caso do code em si,
acabou que nessa turminha ficou desbalanceado. Mas eu falo assim para ela, né? Eu aprenda idiomas que ela já gosta, né? E ela se interessa pelos mais doidos. Ela quer que eu aprenda coreano agora, quer japonês, não sei o quê. Então eu falo, aprenda idiomas o máximo que você puder. E matemática, porque né, o resto, tudo que você quiser aprender, você vai conseguir através do idioma e da matemática, né? Porque a matemática, para mim, por exemplo, foi apresentada de uma forma muito chata, muito chata. Não tenho nem como te contar a chatice que era. E olha que eu gosto, imagina, se tivesse me apresentado hoje, né, André, com essa visão, com a criatividade. E uma coisa que você falou para mim, num papo que a gente teve anteriormente, que eu achei muito 10, eu falei, isso a gente tem que ter no nosso podcast, porque eu quero entender como é que é isso. Você falou que a criatividade não é nata, foi isso? Até anotei aqui, que a criatividade... Você não nasce criativo, obrigatoriamente. Você treina. Como é isso? Treina. Porque eu preciso treinar. Como que treina a criatividade? Tem várias formas. Você ter pensar fora da caixa não é uma coisa que vai acontecer, né, do nada, né? Se você não se coloca em situações de problemas que precisam de uma resposta não óbvia, né? Sim. Você não vai treinar isso. Então, um possível jeito, justamente o Maker até facilita nisso, é dar problemas que não tenham uma resposta única, que não tenham uma resposta óbvia, e você dá ferramentas para que você tente chegar nessa resposta. Então, sim, tem vários exercícios que você pode trabalhar para isso, né? Desde ter ideias absurdas, fazer brainstormings, né? Trabalhar em equipe para ter ideias em conjunto, que sim, quando você faz isso com uma certa constância, você trabalha a sua criatividade. Então, assim, o fato de eu estar trabalhando com Maker e todo mês eu ter que lançar uma nova caixinha, fez minha criatividade bombar, porque assim, todo mês eu tenho esse problema, preciso lançar 4 novos projetos para pôr numa caixinha, porque desde que eu lancei esse projeto, que foi em outubro do ano passado, logo que estava numa revolta lá, uma revoada da pandemia que tinha caído e subido e tal, sim, que eu podia ir atrás de material antes das coisas fecharem, todas as lojas fecharem, eu comecei o projeto de assinatura em outubro, e tem gente que assinou na primeira, segunda semana, que está comigo até hoje. Então, esse mês eu lancei a 11ª caixinha. Você vai ter que continuar criativo até... Não vai poder Exatamente. Repetir. Então, não vou poder repetir caixinha. Não tem graça repetir o projeto. Não. Depois a gente vai mostrar aqui, a gente recebeu ontem a caixinha, até te falei, deixa eu cobrir aqui, mas a caixinha vem assim, aqui é da Malu, aqui a número 8 já, e aí a gente vai abrir para ver, que a gente ainda não abri, para ver o que tem de projeto, o que tem de projeto desse mês, porque é muito bem. Esse é um mês legal, falei para você, acho que ela vai curtir bem. André, e veio um pouco dessa coisa da criatividade, tudo. Eu comecei a ver, porque eu comecei a pesquisar as escolas para minha filha, quando ela... a gente estava em Santa Catarina e veio para o Paraná, e daí aqui tem uma visão, as escolas, né, da região onde eu estava em Santa Catarina para cá, eu acho mais já com uma visão mais ampla, enfim, não estou falando do estado em si, mas a região que eu estava para cá, para Londrina, é muito evoluída. E a escola que ela estuda hoje é uma escola que tem o Maker, um espaço chamado Maker. Espaço Maker. É um espaço Maker, e eu fiquei encantada, é um espaço que eu queria ter na minha casa, que eles têm lá, porque eles fazem vários projetos lá, eles têm a impressora 3D, eles têm a cortar a laser, eles desenvolvem, ela aprendeu a questão como que é a lâmpada, enfim, como que funciona e criar e não sei o quê, e eles realmente usam, mas visitando, né, porque trabalhando com intercâmbio, eu visito muitas escolas aqui, fora e tudo, mas visitando aqui no Brasil, a gente nota que tem o espaço Maker, mas ele não é tão bem aproveitado como ele poderia. A verdade é que isso foi se atropelando, essa história, né? Porque que aconteceu? Existe a necessidade de você inovar no que você ensina. Então, isso é uma necessidade, isso é um problema que precisa ser resolvido. Então, o que a gente estava falando até agora, de STEM, de STEAM, né? De você trabalhar com metodologias que juntam
temas, né? E que você possa trabalhar usando projetos para você ter uma metodologia mais ativa, engajar mais o aluno no aprendizado, isso é uma necessidade. Sim. E quando você põe o STEAM na prática, né, o ideal é que você mude tudo, inclusive o ambiente, né? Então, que você não fique pensando, eu vou fazer diferente, mas eu vou manter aquela sala de aula com as cadeiras Quadradinha. quadradinhas, enfileiradas. Então, normalmente, para dar essa quebrada, né? O pessoal começou a fazer transformar, né? Ou transformar o que já tinha dos laboratórios antigos, ou criar um espaço novo focado, né, em trabalhar o STEM, a inovação em si, né? Então, foi um momento em que muitas escolas começaram a construir Investiram nesse espaços espaço. makers. Então, a ideia do espaço maker é você ter um ambiente que muda um pouco a sua visão sobre o que é a escola e que permita você usar outros tipos de ferramenta, outras máquinas, né? Te coloca num laboratório mesmo, prático. Sim. Não é um laboratório de ciências exatamente, mas é um laboratório prático, você vai ter ferramenta, vai ser praticamente uma oficina. Nossa, a parte de marcenaria, maravilhoso. Para você construir protótipos, né? Para você prototipar e criar, né? Então, isso era o objetivo. Só que, além de tudo, como você comentou, esse espaço, como vai um grande investimento para construir, fica muito bonito, né? Imagina, tem uma impressora 3D, tem uma cortadora laser e tal. Sim. Como é muito bonito, também ajuda, né, para quem foi os primeiros a construir, a vender muita matrícula. Então, o que começou a acontecer é que as escolas foram correndo uma atrás das outras, falando assim, putz, o que está acontecendo? Por que eu estou ficando para trás? O concorrente, o que o concorrente está fazendo? Então, para vender matrícula, eu vou precisar ter meu espaço maker. E aí, na verdade, o negócio virou criar espaços maker, mas quem começou a criar já nem sabia mais por que estava fazendo. Estava fazendo mais porque queria vender matrícula, mais porque queria correr atrás do concorrente, do que propriamente saber o que ia fazer com aquilo. Então, tem muita escola que criou o espaço, mas a criança ainda está lá na sala de aula, ainda usa ali, tipo, talvez para fazer uma aula, às vezes, um pouco diferente, ainda está muito devagar essa transição, né? Porque então, eu vejo esse dilema. Eu vejo na escola dela, tem uma pessoa específica para o espaço meio, porque eu fico imaginando, né? Para você ter esse espaço e ter criatividade, como você falou das caixinhas, tem que ter muita criatividade, né? Porque você vai ter que utilizar aquilo lá com projetos e os projetos têm que ter uma finalidade também de desenvolvimento, né? Você não só vai, vou criar qualquer coisa. Não, né? Tem um objetivo. Não. No mundo ideal, você deveria usar esse espaço para integrar com as matérias que você já tem. Então, uma aula de história, eu vou falar sobre as caravelas, sobre as grandes navegações. Vamos construir um mapa interativo, vamos pôr uns barquinhos que andam. Usa aquela sala. Mas quem que vai ter essas ideias? Você pode delegar para os professores das matérias que não nasceram, não tiveram nenhuma formação nesse sentido, e que vão ter muita dificuldade e até resistência, às vezes, em fazer alguma coisa muito diferente do que eles estão acostumados. Ou você pega ou contrata uma pessoa 100% nova para ficar focado só nisso e ser uma interface da tecnologia, ou você começa a usar aquilo como matérias esporádicas, extracurriculares, né? Só para quem realmente se inscreve. Então, tem vários caminhos que, no final das contas, foram usados, então nem sempre você consegue incorporar isso no dia a dia da escola, e acaba sendo difícil, né? Porque se você vai para a abordagem de ter uma pessoa dedicada, esse cara tem que ser muito criativo, porque ele vai chegar muito problema para ele, ou não vai chegar nenhum problema, e ele vai ter que criar problemas que engajem os outros. Né? Então, é um desafio bem grande. Né? E o meu trabalho nesse meio tempo foi tentar ser uma empresa que pudesse catalisar isso sem ter tanto protagonismo, porque senão você acaba sendo um terceiro dentro da escola e você também não ajuda a incorporar isso no dia a dia da escola, né? Então, eu não quero necessariamente ser um terceiro, eu quero ser uma pessoa que ajuda, que facilita, né, nessa integração, na utilização dos espaços com tecnologia, e nem sempre você precisa usar o espaço maker. Se sua escola não construiu um espaço, qualquer mudança... Espaço físico adaptado, né? Pode ser adaptado, exatamente. Aí a criatividade, a criatividade. A escola que não tem como, né, investir no espaço mesmo. O que não pode é ficar parado no passado, né? E a pandemia esteve aí para provar que, cara, que dá, que não é fácil, mas que dá para você mexer um pouco na forma de trabalhar, né? Dar um passo para frente. Né? Eu acho que a pandemia assim, deu um susto, né, André, nessa questão de tecnologia, porque a gente viu que muita gente, e isso engloba os pais, os professores,
coordenadores, diretores e tal, não estavam preparados para a imersão tecnológica, né? Quando eles tiveram que virar aula online, criar coisas no ambiente online, não sei o quê, foi um pânico, né? Tanto para os pais... Pois é, a escola demorou tanto para começar esse negócio que aí ela foi obrigada a começar, e aí os problemas foram colocados na superfície, né? Aí todo mundo viu quais problemas que ninguém nem estava imaginando, né? Então, como assim, dizem, não foi no amor, foi na dor, né? Porque foi na dor. Foi na dor, né? Foi na Imagina dor. a família que tem, sei lá, 2 filhos, 3 filhos. Pô, ia precisar ter 3 computadores, ou alguém ia ter que assistir a aula no celular, ia ter uma experiência pior, imagina. Então, era um problema que ninguém se ligava. Assim, vou precisar ter 3 computadores. Imagina que trabalho, problema. Ou 3 tablets, ou 3 celulares, entendeu? Que funcione adequadamente para você ver as aulas e participar. Celular, eu imagino que é uma péssima experiência, né? O ideal seria no mínimo um tablet. E tirando o que a gente usa como ferramenta, né, se é o computador, enfim, tirando isso, o professor lá do outro lado e a escola, eles tinham que criar coisas que engajassem os alunos, porque não adianta daí, né? Imaginem, tem uma faixa etária... tem uma faixa etária que em pouco tempo já desligou, né? Já em aula já desligou, imagina. E então a educação infantil, quanto sofreu, né? Porque, imagina, a experiência da criança na educação infantil é uma experiência de contato, de você estar junto, né? De você compartilhar, de você se integrar socialmente, né? E fazer isso através da tela do computador é muito difícil. Tanto que muita escola de educação infantil acabou fechando, né? Mas, por exemplo, olha, matemática, por exemplo, né? Uma época que a Malu não estava se interessando tanto, ela menorzinha, no começo, né? E eu falei, bom, deixa eu pesquisar opções aqui. Eu aprendi até como que os japoneses fazem cálculo diferente da gente e tal. Fui pesquisar um monte de coisa. Soroban ali. Eles fazem, né, umas linhas para cá, enfim, eu não vou saber reproduzir, mas achei super interessante outras formas, né? E aí eu vi uma professora que pegou o spinner, lembra o spinner que ficou, né? Era um super toda criança queria, e hoje já acho que... Eu fiz um spinner, ó, em uma das atividades Aí, então, ela fez isso, ela fez o spinner, né? Então, numa ponta, ela colocou um sinal de mais, na outra, sinal de menos, daí ela colocou os números, então as crianças rodam, e daí tem que fazer mais, tal número com tal número, mais ou menos, e não sei o que lá. E eu usei com a minha filha um de 3, então ele para, a gente desenhou, então ele para certinho nos números e nos sinais, aí tem que multiplicar. Só que na aula, você via, ela gravou a aula dela, as crianças ficavam malucas para jogar, porque, né, primeiro ficavam torcendo para parar, depois que parasse na soma e não na multiplicação ou na divisão, que é mais difícil. E aí aquela torcida, 2 grupos e não sei o quê. Eu falei, gente, que aula de matemática fantástica, né? E então, para reproduzir isso para o vídeo, né, para você criar atividades e coisas no online, né, que prendesse as crianças, a atenção das crianças, mesmo adolescente, nem mesmo nós, né? Eu, quando faço uma aula online, se o professor não for interessante, pode esquecer, eu já estou pensando que eu tenho que fazer amanhã. Sem dúvida. Então, eu acho que criou assim um susto, né? Bom, na minha opinião, bom, porque jogou a gente para outro patamar. Mas essa questão de ajudar os professores, né, o pessoal da área pedagógica, tudo a ser mais criativo, como você falou, né, desenvolver a criatividade. Você colocou eles num problema para ser resolvido. Você ferrou, agora você não tem outro jeito. Não tem como falar não vou fazer, vai ter que fazer, entendeu? Vai ter que ser, não tem o que fazer. A única alternativa é essa. Mas o legal é que você falar que você não precisa nascer criativo, isso eu achei ótimo, porque realmente é bom, porque a gente se sente mal às vezes. Não, mas é uma questão de treino, você não é porque você não treinou, entendeu? Exato. Obviamente, é uma questão de treino, obviamente, se você
tem o Pelé da criatividade, talvez você não vá ser o Pelé da criatividade, porque se você começar a jogar Sim. bola, também você não vai ser o Pelé. Sim, sim. Mas você vai saber chutar a bola no gol. Entendeu? Exato. É o que eu falo, você quer aprender a cantar, você pode nos tornar aquela pessoa que nasceu com o dom da voz e do canto e tudo que já é natural. Mas você vai aprender toda a técnica e vai conseguir cantar bem, pronto. Ninguém falou que você precisa, né? O professor não precisa ser um deus, né? Ele precisa conseguir passar e ajudar as crianças a serem mais curiosas, né? E entenderem o conceito que ele quer passar. Mas achei super 10 essa... Porque vocês chegam a fazer um treinamento com professores também, né? Utilizando a ideia do Então, meio. quando a gente entra em escolas, e escolas vão usar o nosso material para trabalhar, então a gente faz uma formação em que a gente fala exatamente sobre esses temas. A gente fala sobre o STEAM, a gente fala sobre a criatividade, sobre a inovação, sobre esse growth mindset, né? De você ter um pensamento de aprendizado, né? Então, você estava falando sobre, Malu, né? Aprender matemática e aprender línguas. Tem uma coisa que, se ela aprender, vai resolver a vida dela, que é aprender a aprender, entendeu? Uhum. Esse é o principal ponto, porque a verdade é daqui 50 anos, 20 anos, né? Quando ela for entrar no mercado, quais vão ser os empregos que vão existir? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Entendeu? Ela vai ter que se adaptar ao mundo que a gente não sabe como vai ser. Então, Exato. você precisa ter ali uma boa bagagem, né? Boas ferramentas e uma boa cabeça para se adaptar, né? E o que está dentro dessa boa cabeça? Obviamente, habilidades técnicas, óbvio, e o que é muito potencializado nisso, pelo STEAM e por esse tipo de abordagem, que é as habilidades mais não cognitivas, chamadas habilidades socioemocionais, né? Que são habilidades interrelacionais, né? E de comportamento, né? Então, você fala de persistência, né? Que essas gerações ultimamente têm muito pouco, né? Não perseveram, né? Elas se frustram muito facilmente. Não vai dar para fazer isso mais, entendeu? Você não vai poder se frustrar facilmente, porque vai ter muita frustração na vida, entendeu? Então, Exato. você vai ter que pensar em como perseverar, ser resiliente, ter foco, e, obviamente, falando de criatividade, falando de colaboração, trabalhar em equipe, comunicação, né? Sim. De você saber se expressar, de ser extrovertido. Então, todo esse tipo de habilidade, quando você tem um trabalho com projetos, trabalhos em equipe, trabalhos para resolver problemas, você vai, sem perceber, trabalhando, né? Então, é uma bagagem que você vai criar, né? Obviamente, tem toda a parte conceitual, que é importante, que vai precisar ter, mas essa parte comportamental tem que ser trabalhada também, porque ela não é, da mesma forma que a criatividade, não é nata, né? Você vai tendo que se expor e vencer seus demônios ao longo da vida para ter mais chance no futuro de não se frustrar, entendeu? Exato, exatamente. E uma coisa, você está falando disso, eu estava pensando, quando eu migrei para o Canadá, né, foi em 2008, que mais permanentemente, assim, então eu fui fazer um curso para adaptar meu currículo, né, minha carta de apresentação e tudo para o mercado de trabalho, e foi a primeira vez, assim, que eu vi o soft skills, né, que é justamente o que você está falando, essas habilidades, né, isso, né? E como que você transfere de uma profissão para outra. Então, por isso que eles têm essa mentalidade que você pode trocar de profissão com mais facilidade, né? Aqui não, a gente fica meio engessado na profissão, né? E lá é porque você utiliza essas habilidades que você falou, socioemocionais ou emocionais, né? Que são soft skills, para outra profissão. Então, e se uma você era detalhista, se você, né, e precisava do detalhe, você vai para uma outra que você também vai poder usar essa habilidade. Então, ela está com você. Você vai levar para qualquer área que você for, né? Ela é um superpoder. A gente gamifica elas como superpoderes na nossa caixinha. Você vai receber os superpoderes aí. E a gente tem 10 superpoderes. São 5 mais não cognitivos e 5 que são do STEAM. Né? Então, exatamente. A ideia é essa. Superpoder. Exatamente, porque aí o conhecimento, às vezes é muito mais fácil vamos falar hoje, no conceito de hoje, uma empresa te treinar no conhecimento técnico, se você tem as outras habilidades que são para integrar o grupo, a equipe, né? Se você realmente consegue agregar coisas, trazer coisas, mas você tem menos conhecimento técnico, às vezes esse profissional é melhor e mais fácil de você treinar, porque é muito difícil você treinar a parte emocional depois que a pessoa já
né? Esse cara não vai ser resistente, ele não É. vai se negar, ele vai estar aberto, entendeu? Ele vai estar aberto a novos desafios. E isso vai ajudar ele a fazer o que eu falei, aprender a aprender. Vai aprender coisas novas, coisas que nem sabia que precisava aprender. Aí vai precisar fazer uma formação, Vai treinamento. pesquisar, vai E buscar. vai atrás e vai Exato. se adaptar, entendeu? E vai saber aonde buscar, né? Porque você É. sabe que eu tenho clientes aqui que vão fazer doutorado, mestrado lá fora, né? E Uhum. às vezes eu converso com os professores lá, os orientadores lá fora, e eles falam: a gente adora receber os brasileiros por toda a parte de personalidade, né? A gente tem uma personalidade no geral que agrada, assim, né? Mas eles falam, comparando com um aluno de outros lugares, por exemplo, um alemão, né? Eles sabem pesquisar, buscar. Então, o acadêmico brasileiro ele é um banco de dados. Ele decorou um monte de coisas, né? Mas aí ele não tem a habilidade de fuçar, de ser criativo, de buscar, de pesquisar sozinho, de ser autônomo para fazer essa. Ele precisa da coisa mais mastigada. E já aqueles que vêm desse outro conceito, né, de você instigar a pessoa, o estudante, né, desde cedo a ir atrás e fuçar e fazer de outro jeito e não sei o quê, ele vai saber pesquisar, vai achar a resposta, né? Isso é o que as escolas estão tentando fazer com as metodologias ativas. Aqui a gente aqui começou muito tarde com isso, mas no exterior já é a regra. Já é regra, exatamente. Ainda bem que começou, tá bom. Não importa começar um dia, né, André? André, a gente falando de tudo isso, daí você porque a gente, né, precisa falar que a gente teve um papo antes, o André, a gente se conhece quando a minha filha começou a fazer a Liga Maker, depois o coding, daí eu me interessei muito pelo projeto dele, falei, não, vamos fazer um podcast, a gente bater um papo. E daí você falou do design thinking, que também é uma expressão muito utilizada agora e tal. O que é? Onde que isso encaixa? O design thinking também é uma metodologia já praticamente antiga, né? Se você pega aquele vídeo mais clássico de todos, que em algum momento, se você não viu, você vai ver, ou já deve ter alguém comentado, que é aquele vídeo de uma empresa chamada Ideal, né? Redesenhando o carrinho do supermercado. Um vídeo que provavelmente foi gravado em videocassete, né? Que já é bem antigo. Mas é o primeiro registro clássico aí, mais conhecido do design thinking. Design thinking é simplesmente uma forma de pensar, uma metodologia de inovação, né? Então, é o jeito que você usa uma metodologia, um framework, né, para você usar quando você quer pensar fora da caixa, quando você quer inovar, quer criar alguma coisa nova, né? Então, é um jeito de você trabalhar, que a gente estava falando da criatividade, de pensar fora da caixa, isso está tudo dentro dessa metodologia, que pode ser aplicado em vários cenários. É um jeito que você tenta colocar na sua mente a forma de pensar de um designer, no final das contas. Por isso que é um design thinking, é o pensamento do designer, né? Então, você se apropria disso e usa isso para qualquer parte da vida. Então, eu quero criar uma nova forma das crianças colocarem a mão na massa com todas as restrições que a pandemia teve. Aí, passando pelos processos, pode ser que eu chegasse na resposta que eu cheguei da Liga Maker, né, de ter a assinatura de projetos. Né? Mas é um framework que passa por 5 etapas, ela é colocada, ela coloca o usuário ou quem está sofrendo o problema no centro, né? Então, você passa por uma primeira etapa de ouvir essa pessoa, qualquer que seja o problema que você quer resolver, a gente tem uma formação sobre isso também. Depois que você consegue ouvir e tem bastante ferramentas sobre o problema em si, você define exatamente qual é o problema que você quer resolver. Então, você não parte do problema pronto, né? Você elabora a pergunta a ser respondida a partir de uma fase que você usa a sua empatia para se colocar no lugar do pessoa que está sofrendo problema. Para os empreendedores é o que fala muito da dor, você identifica a dor daquela empresa, a dor daquele exatamente. Entendi. Exatamente. E aí você define o problema, e aí depois que você tem essa primeira fase de ouvir e definir, você tem um ciclo que é um ciclo de inovação, que é ter uma ideação, né, um processo de ideação, de brainstorming, de pensar em 1000 ideias diferentes que possam resolver aquele problema, sem filtros, né? E, obviamente, depois você converge para uma ideia que o time acha ideal. Então, você faz a ideação. Sem esnobar nenhuma ideia, nem zoar sem criticar, com a ideia. Você não pode criticar. Isso. Você tem que construir em cima ou dar uma ideia melhor. Entendeu? Ou você evolui a ideia da pessoa. Você não nesse ciclo, explicitamente, você não pode criticar a ideia. Você tem que ser um cara proativo. E aí você tem esse ciclo de ideação, convergiu numa possível resposta, você vai para uma parte de prototipação, né, que é ir para o laboratório, né, por isso tem o espaço maker.
e depois teste. Então, você ideia, prototipa e testa. Depois que você testou, você colhe o resultado e refaz o ciclo. Faz uma nova ideação para ajustar os problemas, prototipa e testa. E fica nesse ciclo até você ter um resultado final adequado para a resolução daquele problema que você definiu anteriormente, né? Legal. Então, esse resumidamente, é uma metodologia que as startups usam para ouvir o cliente e tentar criar produtos inovadores, customer-centrics, né? Problemas que colocam o cliente no centro, né? Então, você se apaixona pelo problema e não pela sua solução. Fala assim, não, eu tenho... Porque tem um ditado antigo que diz para quem tem um martelo na mão, qualquer problema é prego, na verdade. Mas não é isso, é o contrário. Você vai construir o melhor martelo possível para cada prego que você quer bater, entendeu? Certo, legal. Então, e aí isso você, obviamente, é uma metodologia que é usada em empresas, em startups, e você consegue se apropriar dela para trabalhar de forma simplificada aspectos de sala de aula, projetinhos, protótipos que você quer construir. Então, você sempre apresenta um problema e tenta resolver aquele problema de alguma forma. Aí, com isso, você vai poder trabalhar conceitos de ciência, você vai poder ir atrás de informação, né? Essa questão da sala de aula invertida, ou da metodologia ativa, né? E, com isso, ir de uma forma similar a esse processo do design thinking, chegar numa resposta que um time chegou, que passou por uma ideação, passou por uma prototipação, passou por um teste, né? E aí foi apresentada, né? E ainda tem essa parte de apresentação, de comunicação, de extroversão, que é muito interessante também, né? Então, o design thinking é muito interessante, é uma metodologia que parece muito nova, mas ela é uma revisão até do método científico, um processo de até quem faz Six Sigma acha várias correlações com a metodologia do Six Sigma, mas assim, é um jeito de você tentar pensar estruturadamente, porém fora da caixa. Então, dá regras para um pensamento criativo. Legal, muito bacana. Não sabia que era tudo isso, não. Sabia que tinha ideia da palavra, do conceito, mas muito bacana. André, posso abrir a caixinha? Porque você vai me contar um pouco, enquanto eu abro aqui, você vai me contar um pouco desse projetinho. E desse projetinho, né? Porque vou explicar, pessoal, vou abrir aqui a caixinha. Então, vem uma caixinha todo mês, né? Quando entrou a pandemia, aí a Malu ficou muito nas aulas online e tal, e não tinha muito interação. Eu falei, gente, preciso de alguma coisa que ela possa... enfim, se interessar em fazer, em trazer alguma coisa gostosa para casa, né? Porque nem esporte estava podendo fazer, né? Aí encontrei vocês. E aí assinei, então todo mês a gente ganha, a gente recebe, né? Aqui, ó, a caixinha, ela vem... Ela é bem maker mesmo. Ela é muito fofa. E a gente sempre fica ali na expectativa que vocês mandam para rastrear, a gente fica lá na expectativa, chegou. Bom, daí, vamos lá, abrindo aqui, você tem a questão, o que você falou também dos superpoderes, né? Que eles vão adesivando, não é isso? Então a gente procurou dar uma gamificada, né? Isso porque também é uma forma de gerar um engajamento, né? Para que a criança tenha uma rotina, que isso vire uma parte da rotina dela, né? Construir, botar a mão na massa, criar, pensar, usar materiais diferentes. Então, a gente sempre tenta encontrar formas de aumentar esse engajamento e de transmitir essa ideia das habilidades, né, que estão sendo desenvolvidas. Então, acabei de ver aí que você tem 2 superpoderes dessa caixinha. Então, o Maker, que a gente sempre manda, vem o superpoder vem um recadinho. Na verdade, o André, quando a Malu interage, assim, que a Malu fica tão animada que ela posta lá os vídeos, né, a gente manda, ou a gente posta no Instagram, marca vocês, ou manda no WhatsApp. Aí o André manda bilhetinho escrito à mão, gente, não é assim, qualquer coisa, é especial. Aí a gente acessa aqui pelo QR Code, né? Então a gente acessa lá os vídeos, né? Que vão explicar os projetos. Então aqui você tem os projetinhos, certo? Então ó, você recebeu 5 projetos aí. Isso. Então, ó, e a ideia é fazer esses projetos com materiais não convencionais. E eu vou mostrar né? Desculpa, pode falar. Materiais simples, sucatas, materiais... Ó, eu vou mostrar. Por exemplo, essa daqui veio... Esse aqui é de piscina, não é? De piscina. Ó, veio uma bússola. Vamos ver o que a gente vai criar nesse projeto, hein? Então veio uma bússola, porque a gente vai criar a nossa própria bússola. Então, vem coisinhas de isopor.
palitinhos, todos os projetos têm itens assim, palitinhos, canudinhos, e é com isso que a Malu vai criando cada projetinho, é muito 10. Eu vou tirar uma fotinho depois para pôr aqui na... Ó, aqui deve ser alguma coisa... Porque o dela, você tem mais de um tipo, né? O da Malu é o que vem a parte do eletrônico. Da eletrônica, Então, esse projeto a gente saiu um pouco da linha da eletrônica, mas ainda tem eletricidade envolvida, por isso que foi a pilha. A gente imprimiu essa pecinha aí em 3D, então essa chave de boca aí impressa na impressora, que não dá para ver na tela ali, mas essa aqui, ó. Ela foi impressa. Essa que você falou, legal. Então, essa daí é um projeto para montar um relógio, né? Então, ela vai ter um CD que ela vai poder construir o relógio por trás, então é um relógio que a base do relógio vai ser um CD. Tá aqui. Ok. Tem um CDzinho aqui dentro, é muito legal. Então, e tem essa possibilidade para quem tem a partir de 8, 9 anos, a gente já recomenda fazer essa versão do kit que vai com esse projeto de eletrônica, né? A gente começa do básico, né? Um circuito simples, acender um LED, tocar um buzzer, usar um potenciômetro, né? Sempre para ter algum tema vinculado com a eletrônica, com a eletricidade, para ter um conhecimento do como funciona aquele componente, porque se for o caso lá na frente, você já vai ter meio caminho andado na hora de você se aprofundar nesse tema. Sim. E os outros projetos são projetos mais mão na massa, né? Então, são de construção, de prototipação, com sucatas mesmo. Tem muito material que a gente coleta tampinha, coleta garrafa, coleta bandeja de isopor. Por exemplo, esse aqui, ó, tava olhando aqui, que é um mini tanque, né? Você vai usar uma bolinha de isopor, um pedaço de espuma, miçanga, a mola e miçangas. Então, assim, essa mola que você vai usar nesse projeto é uma espiral de caderno. Isso que eu ia falar, ó, eu vi aqui. Deixa eu ver se dá para... Não sei se está dando para ver. Será que toda criança, quando vê uma espiral de caderno, ela interpreta que aquilo pode ser uma mola? Olha, quando vejo, eu interpreto. Aí, ó, pronto. Eu adoro. Eu vou te falar, André, eu uma vez desmontei uma torradeira, por causa do meu avô, né, que eu estava te contando, que ele era cheio das ideias. E aí eu falei, um dia eu tinha uma torradeira aqui meio que não estava mais funcionando, eu falei, deixa eu ver se eu resolvo isso. Aí desmontei a torradeira, sobrou uma mola. Deve ser a mais, deve ser excesso, eu não precisava. Daí o que aconteceu? Não, aqui dá a compensação, né? Quando o pão vai subir para ela baixar de novo. Então você tinha que ir no meio da cozinha pegar o pão, porque o pão ia embora. O pão pulava longe, porque tinha outra molinha que segurava, né? Mas tudo bem, não tem problema. O importante é você desmontar a torradeira, entender como ela funciona, né? E eu falo isso aqui em casa, que tem alguma coisa que já não vai mais utilizar, vamos desmontar, ver como é que é, a não ser bateria, que daí a gente não mexe, mas as outras coisas que dá para você fuçar, ver como é que conecta, como é que não sei o que, eu adoro, acho que... Eu Com vejo certeza... uma espiral e vejo uma mola. Assim. Aí, ó, pronto, é isso. E agora ela vai usar uma espiral para ser um lançador, para lançar umas miçangas aí. Você fez o outro, não sei se tá fácil, se estiver, eu mostro o pessoal, que eu senão eu ponho a fotinho depois, quando editar o vídeo aqui, que é o poço de água. Então o mini poço. Também um dedal, uma coisinha como essa de espuma, né? E aí tem a manivelinha, coisa mais fofa, a gente amou. E dá para usar no copo, né? Entrar, pegar. Isso, a gente fez. Tem alguns projetos aqui que a gente adapta, né? Nem tudo a gente sai do zero, né, da nossa cabeça. Mas esse é um que a gente inventou do zero, esse do poço. Tem vários que a gente inventa do zero. E outros a gente adapta aí do Pinterest. Tem muita coisa já criada, né? Sim. Então, sim. Faz parte do criatividade, isso que eu ia falar, a criatividade também vem disso, né? Você vê uma coisa e adaptar, né? Obviamente tem adaptado. Muito legal. E aí, como é que foi que aconteceu essa história para poder explicar por que eu cheguei nesse negócio? Porque assim, a gente já trabalhava com isso em sala de aula há muito tempo, né? A gente até fazia piada. Imagina que a gente vai ficar aqui cortando canudinho e espuma de piscina para mandar para pessoas. A gente fazia piada disso há 3 anos. Mas aí o que aconteceu? Veio a pandemia e aí os alunos todos nossos foram para casa, ficaram trancados, e a gente que usava aquele espaço maker, né, dava uma atividade para aquele espaço que a gente comentou,
punha a criança para colocar a mão na massa, a gente Ficou. começou a perder todos os alunos, porque Sim, como é que eu vou trabalhar, como é que eu vou usar o robô educacional que eu usava, como é que eu vou fazer isso sim. remotamente? Sem Então, a poder gente, ter o presencial. sem poder ter o presencial. Então, primeiro, a gente começou a fazer um laboratório, vídeos, né, para um laboratório online para a criançada fazer em casa com as sucatas da própria casa. Então, o laboratório que a Malu usa para acessar os vídeos, ele veio antes dali. E a Sim, gente começou a fazer esses vídeos para os nossos alunos, mas a gente deixou o laboratório aberto para que qualquer criança pudesse acessar, qualquer sim. criança de qualquer escola. A gente até divulgou para algumas escolas, a Fundação Lehman compartilhou, o Ministério de Ciência e Tecnologia compartilhou, então a gente ganhou um certo Legal. movimento, né? Só que foi acontecendo o seguinte, a gente foi, né, falando com os nossos alunos, né, tentando pegar feedback, se eles estavam conseguindo montar os projetos, estava indo bem e tal, a gente tinha uma rotina semanal e tal. Só que aí, o que aconteceu? Os pais estavam muito pressionados, né? Porque tinham que trabalhar de casa, tinham que também dar suporte nas aulas. E aí o Pai pai e estava mãe já era sobrecarregado. médico, psicólogo, já era dentista, já era tudo. Aí virou professor, né? Exato. Virou E, também o coleguinha que brinca, porque não podia brincar com outros, então também para brincar com isso quando não tinha que sair para fazer compra para os avós, né? Entendeu? não, realmente foi um burnout, né? Tipo, Burnout. realmente a gente acumulou muita coisa. E daí você inseriu o projeto. Aí os pais falaram, eu não tenho tempo de achar tampinha, não tenho garrafa, não tenho canudo, chega, não consigo correr atrás desses Sim, não me materiais. dá mais tarefa. Eu falei, mas, putz, é o jeito que tem de criar, a gente está reciclando e tal, mas Sim, o argumento não adiantou não tanto. Eu falei, não se adiantou. preocupa, pode deixar que eu vou mandar, inclusive com as Prontinho. partes difíceis feitas, entendeu? Se precisar fazer um furo na tampinha, para não precisar usar um prego no fogo, para não precisar usar um estilete, cortar Já o dedo vem prontinho. fora, já vai o furo na tampinha, entendeu? Então, eu comecei a mandar o material já trabalhado, né? E aí, comecei, obviamente, com os alunos que eu já tinha das escolas, né? Que eram um grupo de controle ali. E aí foi funcionando bem e a gente percebeu que podia ser um projeto que podia ser expandido, né? Aí Sim. a gente começou a comercializar como um clube de assinatura, foi aquela data que eu comentei, outubro do ano passado. E aí o negócio foi andando e virou um negócio legal. Tem escolas que adotaram a Liga como um projeto da própria escola, então ele é um projeto flexível, né? Funciona para famílias. A gente tem muito aluno que, olha que curioso, que eu fui descobrir depois, que faz homeschooling, né? E tem muito aluno que faz homeschooling no Brasil, por incrível que pareça, né? Um negócio que não Não é sabia também. comum no Aham. nosso dia a dia. Sim. E muito aluno de homeschooling comprou a caixinha para ter essa possibilidade de fazer em casa Fazer em projetos de casa. ciência, E o né? legal é o que você falou, que vem a caixinha, tal, a gente acessa lá, assiste o vídeo, vê como que faz e tal, aprende, faz o projeto, mas se você quiser reproduzir, se você quiser fazer outras, são itens que você consegue Consegue, entendeu? E você novamente fazer. Então, eu já tive aqui uma situação com os amiguinhos da Malu, que a gente falou, vamos fazer de novo, um que pula, acho que é com cotonete, né, e tal. o gatinho. Essa é uma Então, invenção nossa também. é uma coisa que você pode, né? Vamos fazer outra vez e tal, É e isso. é super E é bom, acessível. exato. E aí você já percebeu que, pô, um cotonete dá para usar o poder elástico dele. Quem Esse eu não tinha imaginou pensado. isso? Aí, ó. E ainda tem o algodão que simula a patinha do gato, escorrega bem na mesa. Exato. A cotonete, a única coisa que a Malu tinha feito era de molhar e assoprar, sabe? Fazer as bolinhas como se fosse um Ah, canudinho. Mas então. fora isso, eu nunca tinha pensado não em fazer perna de É, gato com cotonete, mas muito 10, é viu? isso. Então aí começou É, esse projeto e assim, foi o primeiro projeto que a gente aqui no Mundo 4D fez diretamente para famílias, que a gente não se relacionou com escolas, até então a gente só tinha, o nosso cliente principal eram escolas, e a gente usava a escola às vezes como um canal para trabalhar com alunos da escola, mas era sempre via escola. E a Liga possibilitou que a gente saísse desse canal, né, e ampliasse um pouco as possibilidades, né? Inclusive, turmas de coding que a gente tinha na escola, agora a gente conseguiu fazer uma nesse semestre online. que não depende de ter uma escola para me fornecer alunos, porque eu já Exato. tenho uma base de alunos que possa se interessar Sim, também por outros sim. tipos de conteúdo de tecnologia, né? E uma outra coisa que eu acho super legal, assim, é que você, lógico, que tem a questão financeira das pessoas, o acesso, como você falou, a um computador. Eu não sei como que funciona essa questão, mas de taxas, impostos e tal, mas eu acho que É, esse tipo de coisa devia ser zerada, devia ser necessidade básica, sabe? A pessoa ter acesso a um tablet, a um computador por um preço acessível.
para poder, porque hoje você consegue levar para interior, para lugar distante, para, né, a ideia, a criatividade. Dali vai partindo outros projetos que as próprias crianças conseguem fazer, né? Você consegue ter um acesso incrível. Eu já mandei esse kit para mais de 200 cidades do Brasil. Então, muito legal. Cidades que com 6 mil habitantes. Está certo que o Brasil tem mais celular do que habitantes, o que é bom, né? Agora eu não sei como está a internet para todo mundo, né? Espero que esteja funcionando bem para que eles possam ter acesso a essas coisas, André, porque eu acho genial, sou apaixonada. E essa abordagem nova da pedagogia é uma coisa que realmente me traz alegria de ver, porque eu acho muito cansativo o jeito que a gente continua querendo ensinar, né, as pessoas. E a gente até falou do mais 60 mais, né? Eu estava te falando de um parceiro que eu tenho, que é dono de várias universidades na Espanha, e a universidade que ele mais tem alunos são os alunos de 60 anos ou mais, porque essas pessoas elas não vão parar. Não tem mais aquela de aposentar, vou aposentar e vou... Bom, meu avô, quando parou, ele montou uma mini marcenaria lá na casa dele, porque ele passava o dia inteiro lá fazendo coisa, criando coisa e tal, porque ele fala, se você para, você envelhece. Aí que você morre, né? Então, você não estou dizendo que se é o trabalho remunerado ou não remunerado, a questão é que a pessoa não vai parar, ela quer continuar ativa, e que seja por curiosidade ou que seja para se manter no mercado de trabalho, seja como for, né? E muitos sofrem a barreira da tecnologia, né? Com essa idade. Então, essa abordagem... Mas sabe que hoje em dia está... Você tem cliente, né? Que você vende a... Então, eu tenho adultos que às vezes falam assim, pô, você devia ter alguma coisa para adultos, porque eu gosto tanto e tal, sabe? Aquele não, cara mas que queria eu ter monto a feito. caixinha, eu faço com a Malu, porque eu adoro os projetos, exatamente. Então, eu falei assim, pô, eu tenho clientes que são adultos, tem clientes que são professores, que querem se inspirar para dar aulas com as turmas deles. E assim, essa ideia da terceira idade é muito boa porque põe a cabeça para pensar também, né? Então, tira se a pessoa está aposentada, se ela já não tem mais... Se ela tem um processo de manter a cabeça ativa, né? O envelhecimento vem muito depois, né? Atrasa, né? Mantém a cabeça sã, como é que é? Mente sã, corpo são, não é verdade? É verdade. Então, é isso que faz o... É verdade. Eu tenho um colega de uma outra startup que trabalhava no mesmo nicho que a gente. Eu não sou tão próximo dele, mas eu sei da história, né? Então, ele dava aulas de design de jogos, né? De games, né? De coding, de certa maneira, que é o que a gente faz também. Sim. Em escolas. E ele começou a fazer aulas de coding, né, de programação para a terceira idade, né, para a melhor idade, vamos dizer assim. E ele começou a criar, vamos dizer, formar esses professores e depois ele transformou essa empresa numa franqueadora de cursos de coding, né, de tecnologia para a terceira idade, usando os próprios alunos, né? Então, os alunos eram formados e viravam franqueados. E aí treinavam outros senhores e eles também... E assim segue, né? E está bastante operacional. Ele, volta e meia aparece na mídia, chama ISGame, International School of Game, alguma coisa assim. Então, é um cara que esteve com a gente foi acelerado pela estação Hack do Facebook em 2019. Esse cara teve no batch anterior, ele foi da turma 3, a gente foi da turma 4. Que legal. Teve um contato com ele por lá. Que legal. Não, mas é genial e realmente adapta para todo mundo. Acho que e a abordagem, principalmente, essa ideia de a gente abordar o conhecimento de uma forma diferente, acho fantástico. André, vamos lá, conta para a gente, então, como que o pessoal encontra vocês, que nem eu te encontrei, para assinar aqui a caixinha e dar ligamento. Para assinar, a gente faz a divulgação via Facebook, lá de stories, no Face também. Mas o caminho mais fácil, a gente tem o site nosso corporativo, que é o do Mundo 4D, mundo4d.com.br. No nosso Instagram, @mundo4d, a gente sempre posta os projetos que a gente é marcado. Quem manda para a gente no Zap, a gente não costuma pôr no Insta por conta própria, por uma questão de privacidade, a pessoa não quem quis marca pôr... a gente, se ela não vou ser eu que vou pôr. Mas quando a pessoa marca a gente sempre reposta, a gente tem um feed lá do que a gente foi marcado, bem legal, dos projetos que a gente já executou. Sim. E a Liga Maker, o projeto que quem quiser conhecer e se aprofundar, a gente fez um site próprio para o projeto da Liga, que é o ligamaker.com.br.
Bacana. Então, por lá E tem o contato do Zap. O coding no próprio site também. Então, o coding, o que vai acontecer? O coding é uma aula que a gente tem ao vivo, né? Então, a gente trabalha com as escolas parceiras e monta a turma, e é uma aula que acontece online, né? Mas o que a gente está começando a fazer para o curto prazo, médio prazo, é que eu vou começar a abastecer o meu laboratório virtual com temas, além do... Eu já tenho alguns microtemas pilotos lá, então, é um microcurso de design 3D, um microcurso de code, um microcurso de Roblox, um microcurso de impressão 3D, né? Então, tem vários microcursos que eu vou alimentar na plataforma para quem quiser. Primeiro, para quem for assinante da Liga, ter acesso a muito outros conteúdos além da caixinha. Certo. E futuramente ter uma possibilidade de ter só um plano digital, com um custo menor, que você vai ter acesso a diversos conteúdos de tecnologia educacional numa única plataforma, tanto para crianças poderem se aprofundar, quanto para escolas que queiram aplicar, né? Então, a ideia é começar a construir e aprofundar esses conteúdos de forma mais ampla, não só o que a gente faz nas escolas, que já existe, mas transformar isso para o digital, que é o próximo passo que urge, né? Que o mundo todo está correndo atrás. Legal. Então, assim, se quiser participar de turmas de code com a gente, pode mandar uma mensagem na Liga Maker, tem o contato lá do WhatsApp, ou manda um formulário no Mundo 4D, entre em contato com a gente, que a gente sempre está montando novas turminhas. E se quiser começar como um teste na Liga Maker lá, você vai ter planos bastante acessíveis, tem planos a partir de R$ 39,90. Não tem fidelidade, não tem né? fidelidade, não tem, é tudo super tranquilo. Eles então, são fica super enquanto estiver aproveitando, entendeu? Então, a ideia é que a criança coloque a mão na massa e eu não vou pôr dificuldade nenhuma para isso acontecer. Entendeu? Sim. E outra, é o que eu falo, sabe? A fidelidade tem que vir porque a pessoa realmente gosta, e não porque te amarram não por tanto contrato. Tempo, porque para mim, quando a pessoa fala que vai precisar fidelidade tanto tempo, né, amarrado já, eu já falei, deve ser ruim. Se fosse boa, Daí o cara vai te forçar a pegar um plano anual. Imagina se eu tivesse feito isso, um plano anual que você paga em 12, porque normalmente você pega o Leiturinha lá, por exemplo, que é o principal clube para essa mesma faixa etária que eu trabalho, você tem a opção mensal, só que você tem aquelas alternativas mais baratas que você se compromete por um tempão, né? Então, você faz um pagamento à vista, na verdade, parcelado, em 12 vezes, que é o ano, né? Só que você já pagou, seu crédito já foi consumido, né? Exato. Então, se eu fosse fazer alguma coisa dessa no passado, eu ia ter que assumir que por 12 meses eu ia ter... Vai ter criatividade, mas você vai ter, então, sim. Então, eu, assim, nunca coloquei nenhuma marra nisso, até para não prometer o que eu não ia conseguir entregar, mas graças a Deus eu consegui entregar tudo. Agora já vou completar um ano de projeto e a gente está todo mês lançando, e as caixas estão evoluindo com coisas novas, diferentes, tá bem bacana. Não, muito legal mesmo, muito bacana. Eu vou ver se a gente, na edição aqui do vídeo, a gente posta aí algumas fotinhos do que a gente fez já de projeto, tá bom? Mas eu vi que você recebeu o caleidoscópio aí, esse eu acho que a Malu vai gostar muito de fazer. É um caleidoscópio que usa régua, né, em vez de espelho. Você vai ver que eu vi a réguinha. Um efeito bem legal. Muito legal, André. André, muito obrigada pelo teu tempo, por explicar tudo isso para a gente, por estar disponível para as escolas, né, para que elas também consigam evoluir e trazer para as crianças uma abordagem diferente para aprender matemática, física, química, né, que acho que são as mais... que tem que plantar mais... sementinha, né? Tem que plantar sementinha na criança e falar assim, olha, pode ser legal esse tema. Olha que legal, não é que pode, é legal, né? É que a gente, entendeu? Não sei por que a gente vem já sem nem conhecer, já vem com um drama, né? Que, nossa, não é assim, não. É muito legal quando você apresenta dessa outra forma. E pelo coding também, eu posso falar, a Malu está amando as aulas de coding, a professora é super, super bacana e ela está evoluindo, e toda vez que ela termina a aula, ela termina muito contente. Então, acho que é um projeto que realmente eu torço que você continue tendo bastante criatividade, sua equipe também. O pessoal procure você. E quem sabe mais para frente a gente faz uma turminha para passar 2 semanas aí nos Estados Unidos, num acampamento de férias, só ligado a Science. Como que é? Science, Technology, Engineer, Math and Arts, né? Tem que ter criatividade aí. Quem sabe a gente monta uma turminha aí para explorar outros caminhos e outras mentalidades também, né? Exatamente, né? E beber de outras fontes, né? Que é importante.
Só assim para a gente realmente ver que tem outras soluções para o mesmo problema, como você falou, né? Olhar com outro Exatamente. ponto de vista. Com André, muito certeza. Obrigado obrigada pelo mesmo. convite, viu, Daniela? Adorei conversar aqui, fazer esse bate-papo. Depois eu vou pôr ele também nas minhas redes, se você deixar. Não, com certeza. Já já a gente Para compartilha com chegar no você. máximo de gente. Pena que não é presencial para a gente pedir uma É, comida, né? Que você falou, a gente vai ficar é, quantas horas conversando? Então, não deu nem para jantar, André. não. Mas espero que o pessoal goste, entenda um pouco mais esse conceito pedagógico, né? Pesquise um pouco sobre o que a gente está falando de sala de aula invertida, o que é, né? Uhum. E o pensamento criativo, vai atrás de saber que você pode ser criativo, mesmo não tendo nascido criativo. Exato. Você vai ser mais criativo que ontem. Muito legal. Espero que a gente volte a se falar em breve, André, com novos Com projetos. certeza. Tá Tá bom. bom? Muito obrigado pelo Obrigadão. convite, viu? Obrigada a você. Tchau. Tchau, tchau.